Pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas da matéria de angelologia. Havíamos terminado a aula passada com a leitura dessas três teologias sistemáticas, tá ok? A teologia sistemática de Weingrunden, a de Stanley e a de Louis Berkhoff, para falar acerca de como esses teólogos tratam do tema da criação dos anjos. Então, os referenciais bíblicos que eles trouxeram e a forma como interpretaram, né, de modo a nos dar um conteúdo bíblico aí acerca da criação desses seres celestiais. E a gente começa a ver aquilo que já havíamos ressaltado, o contraste que há entre aquilo que é dogmático, ortodoxo, aquilo que é fundamentado nas Sagradas Escrituras e os diversos relatos encontrados aí nas mitologias dos povos, nas tradições, nas religiões de modo geral, né, no paganismo, aquilo que está fora dessa linha de pensamento judaico-cristã, né, aquilo que está nessas outras religiões, como há esse contraste, né? Então você vê muitas das vezes esses seres sendo nominados como gênios do bem ou do mal, como semideuses, né? Ou até como anjos mesmo, como emanações dessas deidades, ou como espécie de evoluções do próprio ser humano, e como esses seres às vezes disputam no sentido de serem coeternos com a própria deidade, ou terem poder equivalente, ou estarem às vezes medindo força com essa deidade, ou estarem fazendo a ponte de comunicação entre os seres humanos que nem não têm contato com essa deidade superior e assim relacionam-se com esses seres que são intermediários. E aí vemos que a escritura, na verdade, os descreve como simplesmente criaturas de Deus, tá ok? São criação de Deus, uma criação no âmbito celestial, subordinados a Deus, aqueles que trabalham subordinados a Deus no seu governo, tá certo? Obedecendo suas ordens, aqueles que trabalham em favor dos homens, tá certo? Trabalhando agora na atualidade em favor da igreja, né? São como eles mesmos, na passagem que João depara-se com um anjo, ele diz que é seu conservo, então vemos aí que o anjo coloca-se numa posição de estar servindo a Deus em benefício da igreja, né? Em benefício daqueles que estão vinculados a Cristo, que são seu corpo, a igreja de Cristo, né? Então vemos aí esses anjos que trabalham para Deus em favor de nós, mas não são nossos intermediários, uma vez que o nosso mediador entre Deus, entre o homem e Deus é Cristo Jesus. Então o Senhor Jesus Cristo é esse único e suficiente mediador, tá certo? E aí vemos que os anjos foram criados por Deus, pela sua palavra, não são emanações, são uma criação de Deus, não pode ser confundidos com o próprio Deus, tá ok? São seres criados, limitados, que estão acima do homem no sentido de terem uma natureza pura, como o próprio Tomás Aquino deixou isso claro, são puro espírito, né? Então eles não têm as mesmas características de Deus, aquelas características inerentes de Deus, não comunicáveis, né? Os atributos não comunicáveis, então eles não têm capacidades como onisciência, onipresença, onipotência, mas são espírito, não tem esse corpo material que nos limita, né, dentro desse âmbito de tempo e espaço. Então eles não estão limitados a isso, estão no ambiente espiritual, estão num ambiente em que interagem, né, com o Senhor, não são limitados ao tempo nem ao espaço, podem se locomover rapidamente, mesmo que precisem estar em determinado lugar, porque são circunscritos a um corpo, mesmo que este corpo seja um corpo plenamente espiritual, mas é um corpo. Diferentemente de Deus, eles não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então você vê, a partir desses indícios, né, essas referências bíblicas, como esses seres são descritos, né, descritos parcialmente. Então a Sagrada Escritura não tem interesse em nos trazer uma descrição muito abrangente acerca desses seres. Então os autores vão pesquisando a partir desses pequenos referenciais, fazendo algumas inferências e construindo aí uma ideia, construindo uma teologia acerca desses seres que tem a sua comprovação evidenciada pelas Sagradas Escrituras. Então temos aí acerca dos anjos, o que já temos visto, né? Já temos analisado. E dando sequência, vamos entrar agora em alguns temas que são um tanto polêmicos, mas muito importantes e muito necessários em relação à nossa análise, né? Então temos que analisar esses temas aqui porque são muito relevantes. Então tratando acerca do tema os filhos de Deus, conforme está escrito ali em Gênesis 6, 1 ao 4,
Tá ok? Gênesis 6, 1 ao 4. Então vemos aí alguns textos referenciais que vão nos falar acerca daquele trecho de Gênesis 6, 1 ao 4, a descrição dos filhos de Deus, o relacionamento sexual entre filhos de Deus e as chamadas filhas dos homens, conforme está ali no texto, e as diferentes interpretações que são levantadas em relação a esse trecho bíblico, uns querendo conciliar a teologia liberal com o evolucionismo darwiniano, propondo aí a mistura de raças no sentido de haverem seres evoluídos, seres angelicais até, seres angelicais com seres que são frutos de uma evolução, de uma seleção natural, conforme Darwin. Outros que sugerem uma ligação entre os homens criados por Deus, tá certo? Aqueles que tiveram origem na criação de Adão e Eva, e seres angelicais, seres que foram criados por Deus anteriormente à criação do homem e da mulher, e que acabaram por se envolver, dando origem a uma raça monstruosa, né? Uma raça de gigantes que foram então eliminados no dilúvio. E uma terceira exposição, aqueles que fazem uma leitura respeitando toda a sistemática da interpretação bíblica a partir da própria Bíblia, e principalmente no que diz respeito àquela análise que se faz no todo das escrituras, né, naquilo que temos disponível com relação a textos de Antigo e Novo Testamento, e a concatenação de ideias que existem entre eles, no sentido de você poder interpretar uma doutrina fundamentando-a em textos que são próprios da Sagrada Escritura, tá certo? Então, textos do Novo Testamento que elucidam algumas verdades do Antigo Testamento, textos do Antigo Testamento que são abordados no Novo Testamento, e com isso temos uma sistematização das doutrinas sendo fundamentadas numa interpretação na ótica dos próprios textos bíblicos, e não simplesmente a partir de opiniões externas. Então, em vez de supervalorizar a opinião de teólogos ou de correntes de pensamento de determinadas épocas, buscar na própria escritura quais são os precedentes. Então, a terceira exposição, conforme vemos aqui, vai respeitar todo o conteúdo bíblico disponível para nós hoje, nessa coleção de livros de Antigo e Novo Testamento, e analisar qual é a ótica na qual esses textos são encarados. Então, como os autores, de modo geral, abordam, os autores bíblicos, tá? Como é que o próprio texto bíblico aborda essa questão do texto de Gênesis 6, 1 ao 4. Então, uma interpretação interna, né? Interpretação da própria escritura. Então, na sequência aqui, o início do comentário aqui do nossa apostila diz o seguinte: primeiro aqui uma exposição do texto e depois um breve comentário. Diz o seguinte: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama ou de renome. Aí temos o texto de Gênesis 6, 1 ao 4. E um breve comentário que diz: o trecho de Gênesis 6, 1 ao 4 tem sido objeto de grandes controvérsias teológicas desde a antiguidade, pois a sua leitura no texto original hebraico supõe que os anjos ou podem se acasalar com mulheres, ou pelo menos já puderam em um passado distante. A seguir apresentamos algumas exposições de algumas escolas de interpretação sobre esse tema. Então temos aí o início aqui do comentário acerca do trecho, a leitura do trecho, e o início da discussão quando você começa a perceber que muitas das vezes alguns comentaristas eles querem, vamos colocar como que limitar as possibilidades de interpretação. Então muitas das vezes o que se faz é
dizer que tal trecho necessariamente tem que ser interpretado de tal maneira. E quando se propõe essa interpretação como a única possível, essa interpretação está comprometida com uma determinada visão, comprometida com uma determinada forma de entender. Tá, ok? E essa filosofia ela está sendo transportada para dentro do texto. Então estão se fazendo como que uma exegese e não uma exegese. Tá? Então essa exegese ela insere no texto um elemento filosófico, um elemento interpretativo externo. E com relação a essa exegese que tem sido realizada, percebemos que ao fazer a leitura do texto, alguns estão tentando enxergar nele uma determinada tendência. Então essa tendência é que tem favorecido determinada interpretação que tem sido levada ao longo da história. Essa interpretação que favorece a visão, a ótica, né, de que houve um relacionamento sexual entre anjos e homens, entre os seres angelicais e essas mulheres, denominadas aí filhas dos homens, ela na verdade é limitadora. Ela está fazendo uma leitura do texto e favorecendo determinado tipo de interpretação, como que única possível. Por isso que eu fiz questão de colocar os textos aí, tanto no português, a forma como lemos a Escritura Sagrada, quanto o mesmo trecho do português em hebraico, tá ok? Texto em hebraico, texto massorético, né, que incluía os sinais diacríticos, e o texto grego, tá certo? O texto grego que encontrei disponível na NVI Online, tá? Então temos aí o texto da NVI Online. Então no Gênesis 6:2, para o texto em português, temos: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então com grifo aqui em os filhos de Deus, tá? Filhos de Deus. O que no hebraico, a gente vai ver sinalizado aqui também, em amarelo, temos os Benai Ha Elohim. Benai Ha Elohim, tá ok? Essa é a versão hebraica. E para a versão grega teremos Ruioi Tol Teou. Ruioi Tol Teou. Então, para essas três leituras, encontramos todas qualificando esses seres como filhos de Deus. E onde entra esse enviesamento? Onde entra essa exegese? Quando os autores que fazem a interpretação desses textos e começam a especular, né, elaborar uma teologia, eles dizem que a interpretação mais favorável é enxergar nesses filhos de Deus sempre uma designação de seres angelicais. Então, muitas das vezes a interpretação que tem sido favorecida é: sempre que você lê filhos de Deus no Antigo Testamento, não em relação ao Novo, mas em relação ao Antigo, sempre que você lê filhos de Deus em relação ao Antigo Testamento, você precisa entender anjos. E foi esse o trabalho realizado na Septuaginta, que foi aquela tradução que capturou o texto do hebraico original, tá certo? E fez a interpretação, a tradução e interpretação, né? Nem sempre dá para se fazer uma tradução fiel, às vezes tem que se recorrer a uma interpretação, e foi isso que ele fez nessa situação. Ele não só traduziu, ele interpretou esse Benai Ha Elohim para anjos, o que no grego nós podemos colocar simplesmente Ruioi Tol Teou, filhos de Deus. Continuar numa linha de tradução. Agora, saindo de uma linha de tradução, podemos optar por uma linha de interpretação, uma linha interpretativa, onde em vez de ser fiel à leitura original, filhos de Deus, podemos traduzir como anjos, diretamente. Isso aqui que estava escrito Benai Ha Elohim, na verdade, refere-se a anjos. Aí eu estaria não só traduzindo, estaria interpretando. E somente para contribuir aqui com esses exemplos, a gente coloca aqui algumas referências de Antigo Testamento, onde encontramos textos presentes ainda no conjunto de livros do Antigo Testamento, que usa filhos de Deus, o termo filhos de Deus, não se referindo a anjos, mas a homens, a seres humanos, ok? Então, no Antigo Testamento, no livro do profeta Oséias, capítulo 11, versículo 1, temos: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Temos aí os Benai Elohim sendo empregados para seres humanos,
tá ok? Sendo empregado para seres humanos. E em Deuteronômio, ainda dentro do conjunto de livros do Pentateuco, tá ok? Juntamente com o livro de Gênesis. Filhos sois do Senhor vosso Deus. Filhos sois do Senhor vosso Deus, nas palavras de Moisés, o mesmo que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para escrever os Benai Ha Elohim, nesse texto aqui que trata dessa ligação sexual. Então, quando a gente observa tanto esses textos do Antigo Testamento como os textos do Novo Testamento, tá ok? Tanto o livro de a carta de Paulo aos Romanos 8,14, portanto, todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. E ainda a primeira carta de João 3,10, tá certo? Acerca dos filhos de Deus, ou aqueles que são filhos de Deus, ou aqueles que são filhos do diabo, e João coloca isso como aqueles que amam ou não. Ele que não ama seu irmão não é filho de Deus, mas sim filho do diabo. Aqueles que amam seu irmão necessariamente são filhos de Deus. Características dos filhos de Deus, né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento encontramos referenciais de homens sendo chamados de filhos de Deus, seres humanos sendo chamados de filhos de Deus. Como também poderíamos elencar aqui uma lista de seres angelicais, os anjos, sendo tratados como filhos de Deus. Tá, ok? Então, tanto homens quanto anjos podem ser chamados de filhos de Deus. Como também podemos colocar outra lista aqui, elencando os momentos em que os anjos são chamados servos de Deus, bem como momentos em que os homens são chamados servos de Deus, servos do Senhor. Então temos aí um uso intercambiável. Agora, para favorecer determinada interpretação, você veda a possibilidade da outra. Você diz, não, tem que ser lido desta forma, porque você quer favorecer esta forma de interpretar, dizendo que filhos de Deus, Benai Ha Elohim, necessariamente são anjos, são malach, tá ok? Então, quando você quer favorecer essa interpretação, você veda a outra. Não, não pode ser a outra. Sendo que os textos do Antigo Testamento, bem como do Novo, mostram o uso intercambiável. Tanto os anjos podem ser chamados filhos de Deus, como os homens também são chamados filhos de Deus. Tanto os anjos podem ser chamados servos do Senhor, servos de Deus, como os homens também são chamados servos do Senhor ou servos de Deus. Então, essa limitação, esse sentido de essa exclusividade para essa interpretação, é na verdade uma exegese, querer transportar para dentro do texto uma determinada filosofia. Como a gente vai ver que essa filosofia teve nascimento numa determinada época da história em que o judaísmo se aproximou muito do paganismo. Autores judeus que foram importantes para a história, foram importantes para a teologia, deram grandes contribuições, mas são falhos, são homens, cometem erros, cometem equívocos. Dentre os equívocos cometidos, aproximaram-se demais do paganismo, aproximaram-se demais das linhas tanto filosóficas quanto religiosas do pensamento grego, e com isso acabaram tendo a sua visão, a sua forma de interpretação sofrido influência, né, dessas linhas de pensamento, e com isso transportaram para dentro da ótica da interpretação bíblica que estavam fazendo essa forma de pensamento que haviam adotado. E aí acabaram favorecendo essa interpretação, que foi seguida durante muito tempo. Tá ok? Então, na continuidade, vamos ver aqui alguns textos que também vão tratar acerca do assunto. Então, vamos fazer a leitura aqui de alguns comentários bíblicos que vão tratar acerca do tema da interpretação desse trecho, que com certeza é bastante polêmico. Então vamos começar aqui pelo comentário bíblico NVI de F.F. Bruce. O comentário bíblico NVI de F.F. Bruce. Na página 164. O que ele diz aqui acerca da interpretação do trecho de Gênesis 6. Gênesis 6, 2 ao 4. Versículo 2. Os filhos de Deus. Esse termo é usado no Antigo Testamento somente para se referir a seres angelicais. Então veja, ele faz questão de dizer que esse termo é usado no Antigo Testamento. O Antigo Testamento composto pelo menos de 39 livros, né, conforme a nossa tradição, conforme a nossa Bíblia, né? Para a Bíblia dos judeus, para o Antigo Testamento em hebraico, temos 24 ou 22 livros, né, conforme aquilo que já estudamos aí, introdução ao Antigo Testamento, a forma como eles
reagrupam os livros, né? Podendo somar aí 22 a 24 livros. E ele faz questão de dizer que essa interpretação necessariamente refere-se a anjos em todo o Antigo Testamento, sendo que vimos, né, que outros textos do Antigo Testamento usam o termo filhos de Deus. E aí temos uma distinção aí entre filhos, entre Benai Elohim, tá certo? Ou Benai e Yavé. Benai Elohim ou Benai e Yavé. Mas, consequentemente, ambos traduzidos como filhos de Deus. A tradução necessária como filhos de Deus. Então, filhos de Deus, ele diz aqui, ele limita a visão a somente podem ser anjos, que é uma visão histórica, né? Historicamente tem sido interpretado dessa forma por causa de alguns autores que assim olharam para esse texto, mas não necessariamente é verdade. Vimos aí que outros textos do Antigo Testamento favorecem a tradução, a interpretação de filhos de Deus, não somente como anjos, mas como homens também. Talvez de categoria superior. Foi somente porque a possibilidade de relações sexuais contradizia a concepção geral acerca de anjos que os antigos expositores rabínicos entendem que o termo significava pessoas de elevada classe social. Então ele está dizendo que a possibilidade de uma outra interpretação, se não esta, de que Benai Elohim só podem ser traduzidos por anjos, essa outra possibilidade só foi levantada por questões teológicas. E as questões teológicas têm a ver com uma interpretação geral acerca das doutrinas. Então, não só a interpretação de Gênesis a partir dos seus textos, das suas referências, mas interpretação daquele texto em Gênesis em relação a outros textos. Então, essa interpretação levando em consideração o contexto geral. Então, ele disse, porque os rabinos entenderam que num contexto geral os anjos não têm condições de se relacionar com seres humanos, por uma questão teológica, uma concepção teológica acerca do tema, eles resolveram levantar a questão de que, na verdade, aquele texto pode se referir não a anjos, mas a pessoas de grande estirpe, né? Pessoas de grande importância social naquele contexto, grandes guerreiros ou reis até. Tá? Então, ele está dizendo que a outra opção de interpretação deve-se a um problema teológico, mas não exegético. E aí eu queria só colocar esse contraste aí. Então, F.F. Bruce está colocando dessa forma, mas na verdade a gente fez outras leituras em textos do Antigo Testamento que usam filhos de Deus em relação não a anjos, mas a homens. Da continuidade, houve um desprezo das diferenças sociais, e logo no início os pais da igreja, seguidos por muitos reformadores, associaram o termo aos descendentes de Sete. Assim, Leopold, ele cita aqui esse Leopold. A interpretação judaica mais antiga os considerava seres angelicais. Mais antiga, de que época esse mais antigo? A gente vai ver aqui de que época esses intérpretes estão inseridos, tá? Assim, a Septuaginta, como já havíamos falado, né, a tradução e algumas vezes interpretação mesmo dos textos hebraicos para o grego. O livro dos Jubileus, que é um livro apócrifo, tá? Bem como Enoque e Joséfo. Versículo 4 ele vai tratar aqui acerca de nefilins agora, mas o que nos interessa aqui já foi mencionado. Então ele fala acerca da interpretação que tem sido seguida historicamente, do entendimento, né, de que aqueles seres são, na verdade, aqueles Benai Elohim, a interpretação mais favorável é que eles sejam anjos, e essa segunda opção foi dada devido a uma questão teológica, no sentido de entender que os anjos são seres espirituais, não podem se relacionar com os homens. E ele fala que as linhas de pensamento mais antigas entendem que não, que na verdade a interpretação mais favorável é de que sejam anjos. E a gente vai ver mais à frente aí em que época são inseridos esses intérpretes por ele mencionado aí. Mas dando continuidade, temos outro texto aqui que vamos fazer referência também, que está no Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, da editora Vida Nova também, outro livro da editora Vida Nova. Na página 191 do dicionário, veja só. Página 191, Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. 191.
Os filhos de Deus, Elohim, mencionados em Gênesis 6, podem ser seres angelicais ou governantes, isto é, reis, conforme Salmos 82:6. Então ele dá uma referência dentro do Antigo Testamento, no livro de Salmos, dizendo que é uma possibilidade real, apontada pela própria Sagrada Escritura, de que os Benai Elohim sejam não seres angelicais, mas sim pessoas de alto renome. Reis, por exemplo, grandes guerreiros. Ou mais provavelmente a linhagem piedosa de Sete. Em contraste com outras religiões, filhos de Deus raramente ocorre no Antigo Testamento. Então é um termo muito utilizado. Essa mesma expressão aparece apenas mais 3 vezes e geralmente tem o sentido de criaturas celestiais. Por exemplo, Salmo 29:1, cerca de Elim, com um paralelo em 96:7 também de Salmos. Jó 1:6, Elohim, e 38:7 também. Ou Israel. E aí temos algumas referências onde é aplicado a Israel. Por exemplo, Deuteronômio 14:1. Esse termo se refere não a anjos, mas aos povos israelitas. O 32:19 também. E o 32:8, tá certo? Do livro de Deuteronômio. Então, a questão aqui não é a gente negar que Benai Ha-Elohim sejam aplicados a anjos. A Sagrada Escritura faz esse uso. De fato, em alguns momentos os anjos são chamados filhos de Deus, ok? Mas o que há de complicado, o que há de incorreto nessa abordagem é dizer que isso é aplicado só a anjos. Então, não é aplicado só a anjos, como a gente viu aí na menção do Dicionário Internacional de Teologia. Em alguns momentos, conforme a gente vê o uso em Deuteronômio, um livro do Pentateuco, escrito também por Moisés, ele aplica Benai Ha-Elohim a homens, a Israel, ao povo de Israel, que são chamados filhos de Deus. Tá certo? Claro que vai haver alguns momentos vai usar Benai Ha-Elohim e outros Benai Ha-Yavé, tudo bem, mas ambos tratam acerca de serem chamados de filhos de Deus. E não são, essa interpretação não diz respeito somente a seres angelicais. E aí, a partir dessa questão de que há essa possibilidade de se uso intercambiável, tá ok? Entra agora a questão teológica. A questão teológica é: a Bíblia tem que ser interpretada primeiramente por si mesma. Então, algo que a Bíblia diz em determinado livro está em concordância com aquilo que é dito em outros livros. Se a gente analisar também a partir da perspectiva da revelação progressiva, como Pedro diz que a Escritura, como a luz que vai raiando até tornar-se dia perfeito, o entendimento da Sagrada Escritura, a gente vê que existem alguns trechos bíblicos que eram um tanto obscuros para autores na antiguidade e que ao longo da revelação, com outras menções, com a revelação sendo mais ampliada, com a participação de outros autores, tá certo? Com mais palavras mais palavras de Deus sendo pronunciadas, a revelação que era obscura tornou-se mais clara. Então esse esclarecimento da revelação, ele é a maior força interpretativa. Então não é simplesmente uma questão teológica no sentido de algum grupo dominante, ou os rabinos, ou a igreja, serem detentores da interpretação e interpretarem a seu bel prazer. Não é esta a questão. A questão é que estes grupos, que muitas das vezes são aqueles que zelam pela verdade bíblica, eles têm que interpretar a Bíblia a partir de si mesma, não de ponto de vista externo, como muitas das vezes foi feito no sentido de traduzir Benai Elohim exclusivamente como seres angelicais, como seres sobrenaturais, seres espirituais. Tá? Então, muitas das vezes, essa exegese foi praticada por grupos que tiveram envolvimento com o paganismo. Agora, estes grupos que estavam envolvidos, comprometidos com a verdade bíblica, ao fazerem uma interpretação de determinado trecho da Escritura, levam em consideração a totalidade da Escritura. Esse trecho relacionando-se com outros trechos bíblicos também sagrados, também revelados pelo Espírito Santo de Deus, e construindo uma concatenação da interpretação.
um texto que é colaborado por outro texto. Então, por isso que existe essa questão. Primeira coisa que tem que ser esclarecida é que filhos de Deus não é usado somente a anjos. A segunda coisa que precisa ser esclarecida é que a Bíblia é intérprete de si mesma. Assim, um trecho que está em Gênesis 6:2, ele precisa ser olhado a partir da ótica de outros referenciais bíblicos, tá ok? Que estão presentes na Sagrada Escritura ao longo de todo o Antigo Testamento. Por exemplo, o conceito de que os anjos, por serem seres espirituais, não têm como ter relações sexuais com seres humanos. Um mundo espiritual e um mundo biológico. E isso está inserido dentro da Sagrada Escritura. E aí temos textos referenciais, saindo agora apenas do arraial do Antigo Testamento, entrando agora pelo Novo Testamento, vemos referenciais firmes dados pelo Senhor Jesus Cristo, onde ele faz uma analogia de que aqueles que vão participar da vida eterna serão semelhantes aos anjos, e os anjos, nesse caso, não se dão em casamento. E essa é uma interpretação da Escritura num contexto amplo, geral, Antigo e Novo Testamento, toda a revelação divina da Sagrada Escritura. Aquilo que vai ser, como Pedro já citei aqui, uma elucidação muito melhor acerca dos textos, quando eles foram revelados de uma forma mais ampla, mais plena. Okay? Então precisa sim ser levado em consideração. Isso tem que ser levado em consideração, e essas limitações de interpretação, essa exegese tem que ser combatida. Não pode limitar. Não, determinada interpretação tem que prevalecer. Por que tem que prevalecer? Se os próprios textos não favorecem isso. Na continuidade, vemos aqui um comentário bíblico agora, do comentário Matthew Henry, tá? Comentário bíblico Matthew Henry acerca de Gênesis. Vamos ver aqui na página 46 e 47. Páginas 46, página 46, tratando aqui os filhos de Deus. Casamentos mistos, versículo 2, os filhos de Deus, isto é, os membros da religião que eram chamados pelo nome do Senhor, e chamados desta forma, desposaram as filhas dos homens, isto é, pessoas profanas e estranhas a Deus e ao serviço de Deus. A posteridade de Sete não se manteve por si mesma, como deveria ter feito, tanto pela preservação de sua própria pureza, quanto pela abominação da apostasia, o abandono da fé, o naufrágio na fé. Eles se misturaram com a raça excomungada de Caim. Eles tomaram para si as esposas que escolheram. Mas o que estava errado nesse casamento? Primeiro, eles escolheram apenas pela aparência. Eles viram que elas eram bonitas, formosas, e só olharam para esta particularidade. Segundo, eles seguiram a escolha que seus próprios sentimentos corrompidos fizeram. Tomaram todas aquelas que escolheram sem procurar algum tipo de aconselhamento e sem qualquer ponderação. Porém, terceiro, a consequência foi comprovadamente ruim para eles. Casaram-se com esposas desconhecidas, prenderam-se em um jugo desigual com infiéis, segundo de Coríntios 6,14, desaconselha isso. Isso era proibido para Israel, Deuteronômio 7, 3, 4. Esse foi o mesmo comportamento que ocasionou a infeliz apostasia de Salomão, 1 de Reis 11, 1 ao 4. Veja que esse comportamento será novamente reproduzido mais tarde e trará terríveis consequências no reinado de Salomão, e que trouxe consequências trágicas para os judeus depois de seu retorno da Babilônia, Esdras 9, 1 e 2. Note que aqueles que professam servir ao Senhor precisam ter o cuidado de casar tanto a si mesmos quanto a seus filhos dentro dos limites da fé que professam, com a finalidade de agradar ao Senhor. O mal perverterá o bem muito antes do bem consertar o mal. Aqueles que se declaram filhos de Deus não devem se casar sem o consentimento dele. O Senhor jamais aprovará que os filhos de Deus se unam àqueles que agem como seus inimigos. E aí temos o comentário bíblico de Matthew Henry, e ele entra por esse viés, essa interpretação que trata acerca de serem os Benai Ha Elohim, a descendência santa
de Sete, né, aqueles que estavam invocando o nome do Senhor, aqueles que estavam servindo a Deus, né, nessa época de antiguidade, então estavam no período da consciência, e dando ouvidos então ao Espírito de Deus, que contendia com os homens, como o próprio Senhor assim o disse, né? Meu Espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne. Essa foi a consequência, né, desse ajuntamento desses fiéis com esses infiéis. Então eles estavam dando ouvidos ao Espírito Santo de Deus, estavam servindo a Deus, mas em determinado momento abandonaram esse bom comportamento que tinham e começaram a relacionar-se de uma forma corrupta, né? De uma forma bastante prejudicial com essas mulheres que eram da descendência corrompida dos filhos de Caim, tá ok? Da descendência genealógica de Caim, com isso trazendo o colapso da humanidade. E antes da menção do dilúvio, do grande juízo de Deus sobre essa sociedade em colapso, vemos algumas descrições, como por exemplo o Senhor dizendo que o pensamento do homem era continuamente mal. Continuamente mal. Esses são indícios de que do que estamos tratando aqui. Não estamos tratando de questões mitológicas acerca de seres filhos, né, de uma mistura de raças entre anjos e homens e seres humanos comuns. Estamos tratando do colapso da sociedade a partir da perda da tradição. Então houve aí uma mistura de pessoas que estavam servindo a Deus, estavam subordinadas à voz do Espírito, tá certo? Davam ouvidos àquilo que o Espírito trazia às suas consciências, tá ok? Com aqueles que não tinham, haviam abandonado totalmente qualquer tipo de compromisso com Deus, a partir daquilo que a Escritura mesmo declara dos descendentes de Caim, acerca de Lameque, tá certo? Acerca desses que deram continuidade à sua linha genealógica e a forma como se comportavam, a matança que iniciaram, a produção de armas que teve início entre eles, tá ok? Então, essa geração que não tinha compromisso com Deus e uma geração que tinha compromisso com Deus, relacionando-se de forma leviana e agora produzindo uma geração que destruiu totalmente qualquer senso de ordem, qualquer senso de temor a Deus. E por isso a sentença não contenderá para sempre meu espírito com o homem, porque em algum dia contendeu e obteve resultado, porque o homem deu ouvidos à voz do Espírito, mas agora não dá mais. E aí vemos Deus buscando entre os homens, encontra Noé, que é fiel em sua geração, ou seja, que mantém essas tradições, que se manteve fiel. E ao se manter fiel, é o único, ele e a sua família, que é livrado então por meio da arca, né? Deus revela a ele esse projeto da construção da arca, e então livra Noé e seus filhos e as suas noras do dilúvio, né? Do grande juízo de Deus. Então a humanidade pode dar continuidade por meio de Noé. Então vemos aí como Matthew Henry adota essa interpretação e segue então construindo a sua teologia a partir dela, trazendo essa explicação dessa mistura no sentido de ter trazido não uma fusão entre seres de criação diferente, seres de constituição corporal diferente, né? Um ser humano feito dentro dessas questões biológicas de reprodução, né? União de macho e fêmea para a fecundação do óvulo, desenvolvimento, nascimento, perpetuação da espécie, né? Seres assim, seres que foram criados e uma vez criados não podem se multiplicar porque são espirituais. Não faz sentido a união. Adotar esse tipo de interpretação é consentir com uma visão totalmente mitológica, tá certo? Consentir com uma visão completamente pagã. Aqueles que dão esta opção até podem sugerir esta opção, mas o problema é limitar dentro desta visão, dizer que ela é a única possível, que ela é a única que pode ser adotada. Temos aí outros comentaristas que seguem numa linha diferente dessa interpretação. E aí, finalmente, quero fazer uma leitura aqui do dicionário bíblico Wycliffe, que diz o seguinte: comentário bíblico Wycliffe, da editora CPAD também, na página 801, tá? Página 801, dicionário bíblico Wycliffe. Filhos de Deus. Com poucas exceções, essa frase é equivalente a descendentes de Deus ou família de Deus.
No Antigo Testamento, ela denota principalmente um relacionamento com Deus por meio da aliança, e não pela descendência física, como ocorre em outras religiões semitas ou pagãs. O homem foi criado à imagem de Deus e não gerado, e a herança de Israel dependia da graça e não da natureza. Então, não é uma descendência de Deus no sentido natural, de ter os mesmos elementos constitutivos de Deus, tá ok? Mas sim no sentido de, pela graça, serem concebidos como filhos de Deus, a partir da graça, da misericórdia de Deus. Adicionalmente, nem todos os homens são chamados de filhos de Deus. O povo de Israel, coletivamente, pode ser chamado filho de Deus. Êxodo 4:22. Ou a nação pode ser chamada, de maneira geral, de filhos de Deus. Deuteronômio 14:1. Mas somente o rei verdadeiro e messiânico pode ser chamado de filho de Deus. Salmo 2:7. Esse sim, porque ele é unigênito, ele é o único gerado, ele é o único que tem esta característica. Ele é o filho de Deus de fato. Todos os demais são filhos de Deus por adoção. Ele é filho de Deus por geração, por isso unigênito. Ele é o único filho de Deus. No Novo Testamento, a nossa filiação está indissoluvelmente ligada à filiação de Cristo. Romanos 8:17, João 1:12. Por ser o Filho, Mateus 2:15, 3:17. Ele também conduz muitos outros filhos à glória. Hebreus 2:10. Na linguagem de Paulo, os homens tornaram-se filhos de Deus por adoção. Isso se torna possível quando pessoas vão a Deus Pai por meio de Cristo. Gálatas 3:26. A filiação é confirmada pelo Espírito. Romanos 8:14-16. Embora ela possa parecer imperfeita ou incompleta enquanto estivermos na terra, na ressurreição, após a volta de Cristo, a filiação tornar-se-á perfeita na vida de cada cristão. Aí outras referências, Romanos 8:21, 23, 29, 1 de João 3:1. Na linguagem de João e de Pedro, a filiação é descrita em termos de um novo nascimento. João 1:12, 13, 1 de João 3:9, 4:7, 5:1 e 4. 1 de Pedro 1:23. Alguns insistem que no Novo Testamento deveria haver a diferença entre filhos de Deus, téquina, do sentido de nascimento natural, e os filhos adotivos de Deus, ruioi, ou seja, uma diferenciação entre o nascimento natural e a adoção por Cristo. Devemos prosseguir em tal distinção com extremo cuidado. É verdade que João usa o termo téquina para os cristãos e reserva o termo ruios para Cristo. No entanto, Paulo parece utilizar ruioi e téquina alternativamente quando se refere aos cristãos. Então ele ficou principalmente concentrado no sentido de que filho de Deus, tá certo? Filho de Deus tem um sentido muito mais de ser adotado por Deus como seu filho, do que de fato filho por geração. Então, a Bíblia Sagrada, quando usa o termo filho de Deus, e levando em consideração o todo da Escritura, temos que filho de Deus, o único que de fato pode ser chamado de filho de Deus é Jesus. Porque ele é gerado de Deus, ele é o unigênito de Deus. Então, este é exclusivamente o filho de Deus. Tá? E todos os demais são filhos de Deus no sentido de serem adotados por Deus. São criaturas de Deus adotados como seu filho. Assim, tanto anjos como homens estão igualados nessa condição. Tanto aos anjos podem ser chamados Benai Ha Elohim, no sentido de serem criaturas de Deus, mas também seus filhos, adotados como seus filhos. Como também os homens criados do pó da terra, neles soprado o fôlego de vida, né, o espírito, que é a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus não é sexo masculino ou sexo feminino, mas sim a inteligência que está no homem que o difere de todos os outros seres. Então, os animais não são chamados filhos de Deus, mas o homem pode ser chamado filho de Deus, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. O homem no sentido de humanidade, não de sexo masculino, mas homem e mulher, macho e fêmea os criou, como diz o próprio Gênesis, tá ok? E nele soprou no homem, e a mulher estava no homem quando isso aconteceu. Então estava ali potencialmente homem e mulher. E aí, tendo sido separado biologicamente, colocado de um lado sexo masculino, sexo feminino, para então haver essa perpetuação da raça, tá ok? Mas ali estava
macho e fêmea que receberam então a imagem e semelhança. Então a imagem e semelhança de Deus é o espírito, a inteligência. E esse espírito, essa inteligência é adotado por Deus por meio da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, é adotado como seu filho. Então, ambos, anjos como homens, são filhos de Deus por adoção. Somente Jesus é filho de Deus por geração. Tá ok? Então, essa questão do Benai Ha Elohim não pode ser limitada dentro de um determinado viés interpretativo. E aí damos continuidade aqui.